Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtota Rasata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia dos nossos mestres, nós podemos nos reunir hoje mais uma vez para continuar a leitura do Srimad Bhagavad Gita, o último capítulo, capítulo 18, iniciamos hoje, chamado Moksha Yoga, ou Yoga da Liberação. Verso 1. Arjuna diz: Ó poderoso, ó destruidor de Keshi, ó Rishikesha, o Senhor dos sentidos, eu desejo compreender claramente a distinção entre o princípio da renúncia da ação, ou sannyasa, e do princípio da renúncia dos frutos da ação, tyaga. Então são dois tipos de renúncia distintos. O primeiro é renunciar à ação em si, que é na categoria de sannyasa, e o segundo é você renunciar ao resultado da ação. Verso 2. Krishna responde: de acordo com os sábios iluminados, abandonar completamente as ações frutivas é considerado renúncia, ou sannyasa, enquanto abandonar aos frutos das suas ações é chamado de tyaga, ou desapego. Então aqui Krishna já estabelece uma outra diferença, que a renúncia da ação, né, e o desapego aos frutos, né, da ação. Então você tem renúncia e tem desapego. Ou seja, renúncia é quando você evita algo que não te pertence, e desapego é quando você rejeita algo que já te pertence. Então os frutos da ação que você cometeu já te pertencem. Então, no entanto, você tem que se desapegar deles. Mas quando você não deseja praticar uma ação, isso significa renúncia. Verso 3. Alguns pensadores, como por exemplo os Sankhya-vadis, ou os seguidores da filosofia Sankhya, dizem que toda ação está encoberta por defeitos, e essas ações devem ser abandonadas. Outros, como por exemplo os Mimamsakas, ou seguidores da filosofia Mimamsa, dizem que os atos de sacrifício, caridade e austeridade não devem jamais serem abandonados. Verso 4. Só para explicar então para vocês, aqui a definição de Sankhya. Tá? A filosofia Sankhya, ela analisa a matéria, né, e conclui que a matéria é a causa da criação. Tá? É uma filosofia ateísta, né, que hoje nós podemos comparar com o darwinismo. Tá? E o Mimamsa, tá, é a prática, tá, de ter ações piedosas, né, e
e que forçariam Deus a reciprocar com você, ou seja, você faz um ato caridoso para receber uma bênção divina. Então é um caminho de, vamos dizer assim, Karma Yoga, né? Um pouco, vamos dizer assim, mais egoísta também. Então, verso 4. Ó melhor dos Bharatas, ouça a minha opinião conclusiva a respeito da renúncia. O melhor dentre os homens, ó melhor dentre os homens, renúncia é dita, a renúncia ela é de 3 tipos. Verso 5. A prática do sacrifício, a caridade e a austeridade jamais devem ser abandonados, porque essas atividades são obrigatórias. No entanto, sacrifício, caridade e austeridades purificam o coração até mesmo das pessoas mais sábias. Ou seja, Krishna que diz que essas atividades elas são importantes, não podemos renunciá-las. Não podemos. Sacrifício, caridade e austeridade. Verso 6. Ó Partha, devemos executar todas essas atividades, mas abandonando o nosso ego, de pensarmos que somos os agentes diretos, né, da ação, né, e devemos abandonar o apego ao resultado dessas ações. Essa é a minha opinião suprema e definitiva. O Krishna claramente aqui diz que é necessário manter, né, a prática dessas atividades, sacrifício, austeridade e caridade, mas abandonando, né, o ego ou a ideia de que é você quem está agindo, você que é o agente, né, vamos dizer assim, causador, né, daquela ação. Né. Na verdade, quem age através de você, né, no caso, ou são as forças da própria natureza, ou muitas vezes o próprio Deus. Verso 7. De fato, renunciar aos deveres obrigatórios não é adequado. Mas se, através de uma ilusão, a pessoa assim o faz, então é dito que ele está controlado pelo modo da ignorância. Ou seja, abandonar aquilo que você tem como dever, né, não cumprir os seus deveres, significa o modo da ignorância. Verso 8. Quando uma pessoa considera o seu karma, né, ou seja, os seus deveres prescritos, como sendo fonte de miséria, e ele abandona isso com medo de sofrer dores físicas ou desconforto físico, então essa renúncia é considerada como estando no modo da paixão. E de fato essa pessoa falha, né, em conquistar o resultado, né, real da renúncia. Verso 9. Ó Arjuna, a renúncia daquele que executa as suas responsabilidades obrigatórias, né, com o sentimento de cumprir o seu dever, renunciando a todo apego aos frutos dessa ação, né, e ao mesmo tempo ao ego de que ele é quem faz essa ação, então é considerado como estando no modo da bondade. Então esse seria o ideal para nós. Cumprir com o nosso dever prescrito, cumprir com as ações, sem se apegar aos frutos dessa ação e nem mesmo achando que você é o agente real dessas ações. Mas na verdade essa ação ela é um fruto do karma, ou seja, ela vai acontecer pelo próprio, vamos dizer, impulso
né, da natureza. Tá? Nós seremos levados a agir devido a essa força do karma que nos impele, né, a agir. É por isso que Krishna diz, não pense que você é quem está atuando. Você é, na verdade, atuado. A gente pode até usar essa licença poética, né, de que não sei o que faço, né, mas algo é feito através de mim. Então, com esse desapego, a gente simplesmente mantém a nossa função social, né, principalmente, e pessoal também, íntima, mas sem nos deixarmos apegar pelo resultado dessas ações. Verso 10. O renunciante que está imerso na qualidade da bondade, cuja inteligência está estável e que está livre de todas as dúvidas, né, nunca odeia o seu trabalho, né, ou aquele trabalho que é prejudicial, né, e nem mesmo se apega, né, àquele trabalho que gera felicidade e satisfação. Ou seja, para ele tanto faz, né, se aquilo vai causar conforto ou desconforto. O que importa é que ele precisa cumprir. De uma maneira indireta, Krishna está dizendo a Arjuna, né, aqui no caso clássico da cena antes da batalha de Kurukshetra, é que, mesmo que essa situação de ter que lutar contra os seus parentes cause desconforto a Arjuna, ele precisa cumprir isso, porque é o dever dele. Mas desapegado do sentido de que ele teria alguma culpa por estar cumprindo, porque simplesmente ele está seguindo uma norma, né? E não se apegando também aos frutos desse resultado, que é vencer na batalha e alcançar planetas celestiais, coisa que Arjuna também não quer e não deseja. Verso 11. Um ser corporificado não pode renunciar totalmente às ações, mas ele pode abandonar o apego ao resultado dessas ações. Este é considerado o verdadeiro renunciante. Ou seja, enquanto encarnado, né, nesse mundo material, você não tem como deixar de agir. Tá? Estando aqui significa ação. Né? A própria existência em si ela é ação. O próprio sentar, né, e não fazer nada já é o fazer algo. Né? Então não existe o não fazer nada nessa existência. Tudo é considerado ação. Então, como não dá para você abandonar a ação, você pode pelo menos abandonar o fruto dessa ação. Não se apegar aos frutos, resultados dessas ações, quando elas devem ser cumpridas, né, por dever e por karma. Verso 12. Após abandonarem este corpo material, aqueles que não praticaram a renúncia da maneira descrita anteriormente, alcançam 3 diferentes resultados. O primeiro, o inferno. O segundo, os planetas celestiais. E o terceiro, um novo nascimento humano. Aqueles que de fato são verdadeiros renunciantes, no entanto, eles não alcançam nenhum desses 3 resultados, ou seja, eles são liberados, que é justamente o tema deste capítulo, que é o Yoga da Liberação. Então, se você não segue a renúncia, né, da ação ou do resultado da ação, né, desapegado, sem aquele falso ego de que eu sou aquele que faz, né, eu sou o fazedor daquilo, onde pode dizer assim, então você alcança a liberação. Do contrário, você tem 3 opções: o inferno, planetas celestiais, onde tem um nível máximo de desfrute sensorial, ou nascer como ser humano novamente para continuar com a sua evolução. Né? Verso 13. Ó poderoso Arjuna, ouça agora de mim as 5 causas envolvidas no cumprimento de uma ação, ou de qualquer ação.
eles são descritos no Vedanta. E a compreensão delas ajudam a você cortar, né, o seu apego, né, ou as suas amarras, né, com a ação e a reação de uma atividade fruitiva. Verso 14. O corpo, o agente da ação, os sentidos, os diversos tipos de esforços, e no meio deles, né, Paramatma, que é a testemunha dessas ações, né, são as 5 causas da ação mencionadas no Vedanta. Então, novamente, o corpo, o agente, né, que usa aquele corpo, os sentidos, os diferentes tipos de esforços, né, e Paramatma são as 5 causas da ação. Verso 15. Então, verso 15. Essas são as 5 causas, né, por detrás de qualquer ação virtuosa ou imprópria que uma pessoa pode executar com o seu corpo, com a sua mente e com a sua fala. Embora isso aconteça assim, o tolo, cuja inteligência está impura, não pode compreender corretamente isso, né, e considera que ele mesmo é o agente da ação, né, de uma maneira totalitária. Ou seja, ele desconsidera, né, os impulsos do corpo, desconsidera a influência de Paramatma, desconsidera a influência do próprio meio em que ele vive, né, e acha que ele é o controlador supremo de tudo. Verso 17. Mesmo que ele mate um ser vivo, ele ainda assim, aquele que está livre do ego, né, de ser o agente da ação e cuja inteligência não está apegado aos resultados dessa ação, na verdade não é quem mata. Nem mesmo ele será punido pelo resultado dessa ação. Então, algo bastante sutil aqui e delicado para a gente compreender. Aqui no caso, Krishna está dando o exemplo para Arjuna. Diz: Arjuna, mesmo que você mate, né, uma outra entidade viva, sendo até os seus parentes, se você estiver com essa concepção de que você não é o agente dessa ação, de que essa ação é simplesmente o cumprimento de um karma, né, ou seja, você não vai se afetar pelo resultado aparentemente negativo que matar uma pessoa causa. Verso 18. Conhecimento, o objeto a ser conhecido e o conhecedor constituem, então, os 3 ímpetos, né, de uma ação. O instrumento, a atividade e o agente, né, são as 3 bases dessa ação, os 3 principais pilares dessa ação. Verso 19. As escrituras que descrevem analiticamente essas 3 qualidades da natureza, né, também dizem que o conhecimento, a ação, né, e aquele que executa a ação são governados pelas qualidades da bondade, da paixão e da ignorância, ou seja, são controlados e condicionados pela natureza material. Agora ouça sobre essa condição real que eu vou lhe descrever. Krishna diz, verso 20: através do conhecimento do modo da bondade,
nós vemos que várias almas estão corporificadas ou estão encarnadas, como seres humanos, semideuses, animais, pássaros. E todas essas almas são indivisíveis e imperecíveis. E todas possuem a qualidade da consciência. Muito embora eles individualmente experimentem diferentes resultados de suas ações. Ou seja, mesmo a alma tendo as mesmas características, né? Quando ela está dentro de corpos diferentes, ela experimenta resultados e ações também diferentes. 21. No entanto, este conhecimento, através do qual a pessoa vê diferentes tipos de seres dentro de diferentes espécies de vida, como os semideuses e humanos, e assim ela vê todas as entidades vivas pertencendo a diferentes classificações e existindo para diferentes propósitos, né? Isso é conhecido como o conhecimento governado pelo modo da paixão. 22. E o conhecimento no modo da ignorância é aquele conhecimento através do qual a pessoa fica absorta em atividades relativas exclusivamente ao corpo material temporário, como, por exemplo, banhar-se ou comer, considerando essas atividades como sendo a perfeição máxima. Este conhecimento é irracional, desprovido de qualquer compreensão espiritual da realidade, e essa pessoa vive, na verdade, como animais. 23. O dever obrigatório eterno, chamado Nitya Karma, não eterno, mas vamos dizer diário, que a pessoa executa sem o desejo, né, pelo resultado dela, né, e sem qualquer tipo de apego, né, está livre de qualquer atração ou aversão pessoal, é dito como estando governada pelo modo da bondade. Aquela pessoa que executa as ações já, como descritas anteriormente, sem o apego pelo resultado, sem desejar o resultado, né, são então ações no modo da bondade. 24. No entanto, as ações executadas através de grande dificuldade, né, por alguém que deseja satisfazer os seus desejos, então é conhecida como estando governada pela qualidade da paixão. 25. A ação executada em ilusão é conhecida como sendo governada pela qualidade da ignorância. Como resultado, a pessoa não considera que as suas ações miseráveis, né, como por exemplo a destruição do conhecimento da religiosidade e o sofrimento causado a ambos, né, a si mesmo e aos outros, né, ele não pode, na verdade, estimar, né, o efeito da sua própria habilidade, né, ou do resultado das suas ações, de maneira negativa, né, tanto para ele quanto para os outros. Então, essas são pessoas que agem da maneira da ignorância, ou seja, agem de forma impulsiva, agem de maneira a causar o mal para si e para os outros sem medir as consequências de seus atos. Verso 26. O agente da ação que não deseja os frutos dessas ações, que está livre do falso ego, dotado de força e entusiasmo, e que não se afeta, né, por ações de sucesso ou fracasso, é dito como sendo influenciado pelo modo da bondade.
27. O agente da ação que está profundamente apegado aos frutos de suas atividades, né, e os deseja cada vez mais, que está apegado aos objetos dos sentidos, que gosta da violência, que é sujo, né, e está sempre dominado por sentimentos de lamentação, é dito como sendo influenciado pela qualidade da paixão. 28. E aquele agente da ação que se encontra sempre, né, de maneira imprópria, cujos esforços, né, estão de acordo com a sua própria natureza condicionada, né, que é obstinado e maléfico, que insulta os demais, né, que é preguiçoso, que é desanimado, ele então é governado pelo modo da ignorância. 29. Ó Dhananjaya, por favor, ouça, enquanto eu descrevo, né, de maneira completa as 3 divisões da inteligência e da determinação, de acordo com as qualidades condicionantes da energia material ou da natureza material. 30. Ó Partha, a inteligência de uma pessoa é considerada como no modo da bondade quando ele é capaz de discriminar entre o que é próprio e impróprio, entre aquilo que deve ser temido e aquilo que não deve ser temido, e entre aquilo que nos condiciona ou prende ou aquilo que nos libera deste mundo material. 31. Ó Partha, as pessoas, a inteligência de uma pessoa que está encoberta pela qualidade da paixão, né, não distingue, né, o que é correto e incorreto, entre religião e religião, e entre aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Ou seja, ela não consegue o discernimento adequado, né, do que é o ideal. E ela tem hora que acerta, tem hora que erra, né, não tem uma certeza sobre o que deve ser ou não feito na sua vida. 32. Ó Partha, aquela pessoa cuja inteligência está encoberta pela qualidade da ignorância, considera a irreligião como sendo de fato a verdadeira religião, né, e considera a religião como sendo a irreligião, né, e a sua percepção sobre tudo é de fato o oposto da realidade, né. Estando encoberto por este modo da ignorância, essa inteligência é chamada de tamásica, ou no modo de tamas, ignorância. 33. Ó Partha, a determinação inabalável, que é alcançada através da prática do yoga, através da qual a pessoa controla, né, as funções da sua mente, da sua energia vital e dos seus sentidos, está governada pela qualidade da bondade. 34. Ó Arjuna, filho de Pritha, aquela determinação, né, da pessoa que adere às práticas religiosas, atividades de gratificação dos sentidos e de esforços para melhorar a sua condição econômica, né, movidos por um desejo intenso de desfrute daquele resultado das ações, é então conhecida como sendo governada pela qualidade da paixão. 35. Mas a determinação de uma pessoa tola, né, que é incapaz de se erguer, né,
de sono excessivo, de medo, lamentação, depressão, loucura, é considerada como estando influenciada pela qualidade da ignorância. Bom, vamos encerrar aqui então. Nosso tempo já se esgotou hoje. Desejo um excelente dia a todos e que fiquem em paz. Hare Krishna.